está aqui? Oh, sim, mostrando visões, revelando quem somos. Mais forte. Podemos caminhar boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. É para aquele impossível. Neste novo dia, antes desse dia, ninguém. Bem alto, igreja. Isso. De onde viemos, para onde vamos. Aleluias. Mas pelos olhos do profeta, Deus revelou para nós, antes que Deus fosse Deus, até chegarmos ao futuro lá. Alegria, cante boas novas, boas. Se você quiser levantar as mãos, agora é o Senhor da sua maneira. Entregue seu sacrifício a Ele nessa hora de adoração. Hoje Deus está aqui, Ele está aqui nessa noite, guiando as nossas almas, aleluias, ao inconcebível, ao invisível, ao inaudível, aleluias. Neste novo dia, pense nisso nesse momento. Olhos não viram, cante, nem as coisas que Deus preparou para quem o amou. Aleluias. Nós podemos cantar mais nesse dia. Todos, Deus nos mostrou. Se creres, nada será impossível para ti. Todos com as mãos levantadas ao Senhor Jesus. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve, aleluia. Se entregue totalmente a Ele nessa hora, e Ele está nos visitando nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Ao inconcebível, ao invisível, ao inaudível. Neste novo dia, ó norte, ó norte. Bem alto, bem alto. Solte essa voz, solte essa voz. Entregue ao Senhor Jesus Cristo a sua oferta. Isso, este povo que tomei para mim. Aleluias. Ó norte, está ali meu povo. Ó sul, este povo que tomei para mim. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, invisível, impossível. Neste novo dia, suas vozes, boas novas, bem alto.
guiando nossas almas ao inconcebível, ao invisível, ao inaudível. Fé para crer, impossível. Neste novo dia, suas vozes, mais uma vez, mais alto. Boas novas, erga sua voz. Sei que muito em breve arrebatado ser. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Aleluias, aleluias, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor com as suas palmas mais elevadas ao Senhor Jesus Cristo. O anjo de Deus está aqui. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus. Ela terminará num corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Amém? Aleluia. Deus viu a si mesmo em carne. Você crê que Ele está em carne nessa noite? Ele está em carne nessa noite. Olhe para o seu lado, olhe para os seus irmãos, olhe para o seu pastor. Deus está em carne. Aleluia. Glória a Deus. Deixa a vida que está dentro de você sair para fora em adoração ao Senhor. Deus viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Seu propósito era a redenção. Deus sempre viu a si mesmo. Mais alto. O Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque, glória a Deus. Mas em Jesus expressou seu amor por nós todos. Sendo Elohim, pensou em tudo. Mas em Jesus expressou seu amor por nós. Com as mãos levantadas, estamos numa jornada que começou na mente de Deus. Vem descendo para que eu possa subir. Aleluias, glória, glória, glória a Deus. Que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. A noiva escondida em Deus, mesmo antes da criação, para ser expressado em outro corpo. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressado em outro corpo para a redenção. Você pode cantar agora a noiva palavra, agora a tomar a palavra. Glória a Deus, aleluia. E fala
sobre nós. Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam quem nós somos. Estamos numa jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Estamos numa jornada, na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, Ele descendo para que eu possa subir. Todos estão subindo, estamos subindo. Em verdade, celebramos ao ver nosso nome no livro, luz após luz, verdade em verdade. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade. Estamos subindo, celebramos ao ver nosso nome no livro, luz após luz, verdade em verdade. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Estamos subindo, luz após luz. Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está melhor do que quando você entrou? Oh, eu me sinto melhor nessa hora. O anjo de Deus está aqui. Podemos sentir que já criamos uma atmosfera de paz, de glória, de bênção, de cura. Aleluia. Esta é a hora que tanto esperamos. Esta é a hora. O esposo à porta está. Esta é a hora de nossa transformação. Por isso, aleluia. Esta é a hora que tanto esperamos. Esta é a hora, o esposo à porta está. Esta é a de nossa transformação, a trombeta soará, iremos ao lar. Esta é a hora, esposa de Cristo, por muito tempo temos esperado. Nosso Rei prometido veio em uma nuvem. Cante, igreja. Fomos provados e tentados, temos clamado tanto. Desde 63 vimos a profecia, primeiro virá o aperto. Esta é a hora, bem alto. Esta é a hora que tanto esperamos. Esta é a hora, o esposo à porta está. Essa é a hora.
transformação. Glória a Deus. A trombeta soará, iremos ao lar. Esta é a hora. Levanta-te, Daniel. Este é o entardecer. O rei da Babilônia tem vindo, destruindo e devorando, decretando leis, fazendo homens se curvarem. Mas a oração é a única saída. Confie, não duvide, pois Miguel se levantará e na fornalha tu encontrarás o filho. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Esta é a hora que tanto esperamos. Glória a Deus. Esta é a hora. Esposo, a porta está. Esta é a hora de nossa transformação. A trombeta soará, iremos ao lar. Esta é a hora. Desperta, Esther. Desperta, Esther. Os 7 trovões estão soando. O servo de Deus anunciou: virá o genocídio. É tempo de intercessão e por teu povo deves pedir, e no espírito de sacrifício entregar a tua vida. O rei estenderá o céu, atenderá a sua petição. Esta é a hora, aleluias. Esta é a hora que tanto esperamos. Esta é a hora. A trombeta soará, iremos ao lar. Esta é a hora. Com as mãos levantadas, cante. Em breve ele virá. Aleluia. Cristo, nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, a qual nós adoramos. Temos um aviso aqui sobre a viagem de Araçatuba. O irmão Carlos está à disposição de todos. Amém? Também Deus abençoe nossos visitantes,
os netos do irmão José Alves, Antônio José Alves, o Eduardo e a Viviane, sejam bem-vindos para adorar o Senhor Jesus Cristo. Também o irmão Leonel e sua esposa, Deus abençoe, seja bem-vindo para adorar o Senhor Jesus Cristo, na beleza de sua santidade. Nós vamos passar para a parte de intercessão com o irmão Isaac, por esses pedidos escritos aqui no caderno esta noite. A irmã Terezinha Velho pede oração por viagem que fará ao Rio Grande do Sul, na quarta-feira, por uma audiência e uma causa. Ela pede que Deus tome controle de todas as coisas. A irmã Paula pede oração por João Vitor. Essa criança está internada na UTI com a bactéria no sangue. Ele tem apenas 3 anos de idade. Nós vamos interceder como se fosse o nosso filho ou alguém da nossa família nesta noite. A irmã Marli agradece a Deus por mais um ano de vida de seu esposo, irmão Alex, e de seu filho Gustavo. Que Deus continue abençoando. Deus abençoe o irmão Alex e seu filho Gustavo. O irmão Roberval pede oração por Esther, Ruth e Timóteo, para que eles possam estar nos cultos. Glória a Deus. A irmã Soraya agradece a Deus por bênção recebida. O irmão Reinaldo e família também agradece a Deus por mais um ano de vida de sua filha Brenda, que completa hoje. Deus abençoe a irmã Brenda, que Deus possa conservar sempre na sua presença. Amém. O irmão Eliseu pede oração por sua sobrinha que nasceu prematura. Ela está na UTI, também carece as nossas orações. Lembre-se, se fosse um de nossa família, que tipo de oração nós ia pedir para Deus essa noite. O irmão Isaac e a irmã Gabriela agradece a Deus por mais um ano completado hoje de sua filha Isabela na presença de Deus. Deus abençoe a pequena Isabela, de muitos anos de vida na sua presença, se Deus tardar. A irmã Paula, de Mogi Guaçu, São Paulo, ela pede por exames médicos que vai fazer na próxima semana. Ela vai fazer, mas ela crê nas orações dos santos essa noite. Confiou e depositou sua confiança nas nossas orações, num Deus Todo-Poderoso, né? Nós vamos orar também como se fosse um de nossa família. O irmão Marcos está justificando a sua ausência, ele por motivo de viagem. Se você tem algo em seu coração, algo que você lembrou, levante uma de suas mãos, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo, enquanto nós oramos com o irmão Isaac por esse pedido. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, ó Deus, nós entramos agora, Pai, pelas portas do louvor, ó Deus, desejando agradecer e te engrandecer, ó Deus, e agradar o teu Espírito, ó Pai. Ó Deus, e nesta hora, Pai, em humildade, ó Deus, com nossos corações, ó Pai, quebrantados, ó Deus, com nosso coração, ó Pai, voltado à terra, de onde nós saímos, nossos olhos, ó Pai, voltados à terra, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, não porque somos dignos, ó Pai, é porque o Senhor nos fez dignos, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor. Ó Pai amado, nós agora, nesta hora, Deus, nós pedimos o perdão, sim, dos nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, falamos coisas que não deveríamos, ó Pai. Pensamos coisas que não deveríamos, ó Pai. Ó Deus, se estamos nesta terra, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, estamos sujeitos. Ó Pai, assim como, ó Pai, o irmão Brano, ó Deus, também estava aqui, ó Deus, o Senhor não permitiu, ó Pai, ele orar por aquela criança, ó Pai. Queremos, ó Pai, que estamos diante do mesmo cenário agora, ó Pai. Ó Deus, que nenhum de nós, ó Pai, venhamos estar, ó Pai, ó Deus, nessa condição. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos perdoe os nossos pecados primeiramente, ó Pai, nesta hora, ó Deus. A cada um aqui nesta igreja, ó Pai, começando por mim, começando por todos nós, ó Pai. Ó Deus, nós nos rendemos, ó Pai, que o sangue do Senhor esteja sobre nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor disse, ó Pai, ó Deus, tudo que pedires em meu nome o Senhor nos daria, ó Pai. Ó Deus, e o Senhor colocou em nós, ó Pai, esta palavra, ó Deus. Ó Deus, e assim como aquele centurião, ó Pai, ó Deus, nós enviamos esta palavra de cura, ó Pai, àquele menino que está no hospital, ó Pai.
Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, cure ele nesta hora, ó Pai, vivificando a palavra, Pai, do Senhor na vida dele, ó Deus. Que o Senhor disse: em tudo que pedirmos, o Senhor nos daria. O Senhor pagou o preço no Calvário pela vida dele, ó Pai. Ó Deus, e nós damos a cura a ele em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Pai, aquela irmã que vai fazer cirurgia também, ó Pai. Ó Deus, Senhor, tenha misericórdia, ó Pai. Ó Deus, atenda a sua necessidade, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa curá-la, ó Pai, antes que os médicos a operem, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa elevar a fé de cada um nesta noite, Senhor. Ó Pai, porque o Senhor disse, ó Pai, se crer, ó Pai, se for sincero, ó Deus. Ó Pai, nós somos sinceros nesta hora, ó Pai. Ó Deus, e com o nosso coração, ó Pai, compungido, ó Pai. Ó Deus, nosso coração, ó Pai, nos colocando, como disse o irmão Pedro, no lugar, ó Pai, desta pessoa. Ó Deus, nós, ó Pai, oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Pai, e também só temos a agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor deu-nos a oportunidade de viver mais um ano de vida com nossos irmãos, mais um ano de vida com nossos filhos. Ó Pai, se fossem nossos filhos, ó Pai, que estivesse ali no hospital, ó Pai. Ó Deus, o Senhor teve misericórdia de nós até aqui, Pai. Ó Deus, eu celebrei ontem, ó Pai, o aniversário da minha filha, Pai. Ó Deus, mas o Senhor, ó Pai, também é o mesmo Deus que deu saúde a ela, é o que dá saúde àquela criança nessa hora, Pai. Aleluias, Pai, é o mesmo Deus, ó Pai, é o que dá a cura, é o mesmo Deus que liberta, ó Pai, é o mesmo Deus que dá enfermidade, para que o Senhor seja mesmo engrandecido, ó Pai. O Senhor permite para que o Senhor seja engrandecido, ó Pai. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, desejamos e oramos, ó Pai, eleva a fé de cada um, ó Pai, para que eles possam receber a cura do Senhor, Pai, e que possam segurar esta cura, Pai, porque Satanás vai colocar dúvida, mas o Senhor, ó Pai, possa deixá-los, ó Pai, com a fé, segurando a fé em suas mãos, em seus corações, Pai. Ó Pai, nós agradecemos por esse momento aqui, em Tua presença, ó Pai. Cuida, ó Pai, de cada um, para que possa estar dirigindo a pregação, dirigindo todo o culto agora, em nome de Jesus, Pai. Peregrino caminha pelas ruas e na simplicidade tua a multidão te esquece. Diferente as notícias, as manchetes e tudo mais que acontece, somente o céu lhe interessa. Anela azul que está além da dimensão, do tempo, matéria e imperfeição, do tempo, matéria e imperfeição. E não importa o que será daqui a alguns anos, depois dos teus planos, só o que conta é a redenção. E com as coisas de teu Pai comprometido em teu peito, escondidas vão as mais ricas promessas. Para filho de adoção te deu predestinação, jamais subiu ao coração do homem o que lhe espera. Pois para filhos de adoção te deu predestinação, jamais ao coração do homem o que te espera. Ah, se fosse dado a conhecer e os
glória e majestade, para viver como você ao passo da eternidade. Anelas o que está além. Cante. Cante a sua voz. Fica ali. O tempo, matéria, não te importa. Não será daqui a alguns anos, pois os teus planos, só o que conta é a redenção. E conta prometido em teu peito, escondidas são as mais ricas promessas. Glória a Deus, mas para filhos de adoção, deu predestinação. Jamais subiu ao coração do homem o que te espera, pois para filhos de adoção te deu predestinação. Glória a Deus, o que te espera. Cante com tudo que é dia. Se fosse dado a conhecer e os próprios reis pudessem ver quem é você e de onde vens, pra ter um pouco do que tens, servindo ao Deus de quem tu és, trocaria os seus palácios, toda a glória e majestade, para viver como você ao passo da Amém. Que Deus continue sustentando cada um dos nossos corações. Sempre é algo muito precioso vir ao tabernáculo para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento, nós não estamos numa loja, o culto somos nós. Sempre temos que ter isso em mente, que eu sou o culto, você é o culto. Numa loja a gente vai para ver uma vitrine, né? Você vai, mas eu achei isso bonito, aquilo não achei bonito. Mas num culto, você veio adorar a Deus. O salmista, no Salmo 27, pensando num culto, depois de passar por duras provas, por duras dificuldades, ele tinha prometido a Deus, ele disse, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Se nós não cuidarmos, nós vamos ir a um culto e vamos cantar assim, sem muita empolgação. Mas se você tem em mente o quanto Deus tem feito por você, você vai empenhar toda a sua força, toda a sua inteligência, e de propósito, eu vou cantar louvores e vou adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem feito maravilhas pela minha vida. Porque se a gente não cuidar, a nossa carne tem tendência a se acomodar. Tudo que vale a pena é morro acima, é sacrifício. Então é sacrifício levantar as mãos, é sacrifício cantar alto, é sacrifício agradá-lo, é sacrifício empregar força, é sacrifício usar inteligência, e Deus vai nos abençoar à medida que nós temos essa comunhão com Ele. Isso é representado sempre pela Santa Ceia, o pão e o vinho, representa a comunhão que temos com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez ajuntados como uma família em Cristo Jesus. Eu botei aqui uma cadeirinha de lado, caso eu não dê conta de ficar o culto inteiro em pé, mas eu andei torcendo o joelho na sexta-feira à noite,
Até o Mão Pedro foi a Brusque, Blumenau, para mim ontem e hoje, mas eu já estou um pouco melhor, graças a Deus por isso. Sei que tem pessoas que oraram por nós. Nós estamos muito gratos a Deus por chegarmos até aqui. Chegamos até aqui pela graça, chegamos até aqui por orações, chegamos até aqui pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que sempre ser gratos, né? Como disse o salmista, né? Diga, ó Israel, a benignidade do Senhor dura para sempre. Nós devemos sempre dar graças a Deus. Nós sempre devemos lembrar que uma das razões pelas quais o mundo está na condição que está é porque as pessoas não são gratas. Elas não sabem agradecer a Deus. Elas estão sempre insatisfeitas com alguma coisa, sempre elas estão insatisfeitas com uma roupa, com um sapato, com o governo, com o tempo. Se faz sol, é porque está quente, se chove é porque está chovendo, se está nublado é porque está nublado, e assim por diante. E a razão pela qual o povo não deu graças a Deus, nem lhe deram glória, Deus os entregou a um sentimento baixo para desonrarem seus corpos entre si. Então esses homens eles dão louvores a si mesmos, amam mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Muito bem, amados, vamos dar continuidade a nossos assuntos da semana passada. Esse pequeno áudio que nós ouvimos aí do profeta é uma coisa que parece tão real quanto 50 anos atrás. Tão real que é essa guerra iminente, a Terceira Guerra Mundial. Mas nós sabemos que nada disso vai acontecer enquanto a igreja não for arrebatada. Então, o profeta Daniel, ele passou por uma experiência que é muito importante, e ele foi visitado pelo anjo Gabriel, e o anjo Gabriel é o anjo que visita a igreja judaica, visitou Maria, visitou Zacarias, visitou Daniel. Esse é o anjo que vem para abrir os mistérios que estavam na mente de Deus. E Daniel, examinando o livro de Jeremias, capítulo 25, a partir do versículo 8, ele viu que o tempo do cativeiro tinha acabado. E o tempo do cativeiro eram 70 anos. Então ele estava examinando os livros, pelo Espírito, o anjo veio e visitou ele, e ele sabia que a hora tinha chegado, porque 70 é uma geração. E cada geração, Deus traz então um tempo de libertação. Vamos ler então Daniel 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Da mesma forma, nós estamos examinando os livros, as mensagens do profeta, examinando a Bíblia, e nós sabemos que algo está para acontecer bem agora em nossa geração. E nós estamos examinando isso, não botando datas, porque isso é uma coisa que nós não devemos fazer, mas a gente sabe as profecias, os sinais, as evidências de que algo está por acontecer. Nós somos a geração que viu Israel em sua pátria. Nós somos a geração que viu o sinal do Filho do Homem. Nós somos a geração que vimos o último anjo deixar Sodoma. Nós somos essa geração. E a Bíblia fala que essa geração não passaria sem ver o fim. Então veja, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Então é uma coisa que a gente deve fazer nessa hora. Eu gostei muito do clamor do Gabriel, do clamor por mais de Deus, mais do Espírito Santo. A igreja de nosso Senhor Jesus, ela está sentindo algo por dentro, sem precisar tocar trombeta. Nós sabemos que algo está para acontecer. Há um gemido em nosso coração. Esse mesmo gemido no coração de Isaac, o mesmo gemido no nosso coração. A gente sabe que algo está por acontecer. Não é porque nós estamos tentando adivinhar, é que a gente examina os livros e a gente sabe que essa é a hora. A hora tem chegado. A gente vê a Terceira Guerra Mundial, as alianças da Rússia com os reis do Oriente, a América se aliando por toda parte, a rumores de guerra e guerras, a Síria em guerra e todas essas coisas. Veja, é a hora de nós realmente darmos uma parada e levarmos isso bem a sério.
porque não haverá outra geração, não haverá um outro chamado, não haverá um outro clamor do Espírito, não haverá um outro profeta. Sim? Agora vamos ao versículo 20. 9 e 20. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, veja, isso confissão diante de Deus, e o pecado do meu povo Israel. Então ele estava levando as cargas do povo em seu coração, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Veja, nós todos sabemos que Moriá, o monte Moriá, o lugar onde Abraão sacrificou Isaac, ou iria sacrificar Isaac, o lugar onde o templo dos judeus foi edificado, o lugar onde Jesus foi crucificado. Veja, isso está em Jerusalém, e Jerusalém hoje, nesse momento agora, é a cidade que está atraindo a atenção do mundo inteiro, porque Jerusalém é a cidade da profecia, e Jerusalém é que marca o tempo. Se você quer saber que horas são em seus que horas são agora, olhe em seu relógio. Quer saber que horas são no relógio de Deus? Olhe para Jerusalém. Não é para todo Israel, é para Jerusalém. Jerusalém é o relógio de Deus, e Deus marcou o tempo por Jerusalém. Inclusive o anjo vai visitar Daniel e vai dar a ele o tempo, desde o momento em que Dario dá a ordem para reedificar Jerusalém. Ele vai contar o tempo, até o tempo do fim, até a entrada ao milênio. Tudo isso o anjo dá na sua visitação, nos seus 6 propósitos, quando ele visita. Então nós estamos diante de uma grande profecia. Veja, estando eu, digo ainda, falando na hora da oração, o varão Gabriel, veja, esse grande anjo de Deus, a igreja sendo visitada por ministérios de anjos, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Nós também estamos no tempo do entardecer. Esse é o tempo do sacrifício da tarde, quando a luz brilharia aqui no entardecer da era da igreja. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então cada profecia, ela é toda escrita em mistérios. Então os pontos têm que ser ligados para dar sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Oxalá nós possamos ter isso da parte de Deus, que somos um pouco amados no céu, que Deus tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. Amém? Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então o povo de Daniel era os judeus, o povo hebreu, sobre a tua santa cidade. Então não é Tel Aviv, não é São Paulo, não é o Vaticano. A santa cidade é Jerusalém. Então Jerusalém é o centro das atenções do mundo nesse momento, e sempre foi. Então Deus marca o tempo pela cidade de Jerusalém. Quantos podem dizer amém para isso? Quantos estão entendendo? Então Deus marca o tempo pela cidade de Jerusalém. Por isso agora, 14 de maio, essa semana, que dia que é hoje? Amanhã está marcado o estabelecimento da embaixada americana em Jerusalém, para reconhecer Jerusalém como capital de Israel. E no rastro da América, muitas outras cidades farão o mesmo, porque os americanos farão pressão, levarão o mundo a um posicionamento. E a gente não sabe o que acontecerá nos próximos dias, mas estão marcadas guerras até o final. Veja, para extinguir a transgressão, primeira razão, nós vamos ver isso, o que é a transgressão. Dar fim aos pecados, segunda razão. Expiar a iniquidade, terceira razão. Trazer a justiça eterna, quarta razão. Selar a visão e a profecia, 5. E para ungir o santo dos santos. Então veja, até o milênio a profecia desse anjo foi apontada, porque a unção do santo dos santos, disse o profeta, é o tabernáculo do milênio. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. Então note, Jerusalém marca o tempo. Jerusalém, a cidade mais importante da humanidade. Veja, até o Messias, então Jesus Cristo, o príncipe,
7 semanas e 62 semanas. Então dá 69 anos, né? Aliás, dá 690 anos. As ruas, 69 semanas. Cada semana são 7 anos. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi por isso que Neemias construiu o muro com muita dificuldade. O templo foi feito com muita dificuldade. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Veja, Jesus Cristo foi levantado e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. A cidade foi destruída no ano 70. O povo eram os romanos. General Tito liderava essa invasão. E o santuário e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. E estão determinadas as orações. Então o anjo está marcando até o final dos tempos. Tudo isso ligado a Jerusalém. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. Veja, até o fim dos dias. A profecia assinala até o fim dos tempos. E como Deus marcou o tempo? Por Jerusalém, a cidade. Veja. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora vamos um pouquinho a Mateus capítulo 24. Só essa escritura, já vamos sentar. Mateus 24, verso 15. Então tudo isso está apontando a hora que nós estamos vivendo. Mateus 24, verso 15. Agora foi de Daniel 9 que Jesus tomou essa afirmação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê, atenda. Muito bem, vamos orar. Vamos curvar nossas frontes por um momento e vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento, para que saibamos como devemos nos aprontar, como nós devemos estar, ó Deus, buscando ao Senhor em oração, como é que devemos estar confessando os nossos pecados, como é que devemos estar, ó Deus, buscando um enchimento completo do Espírito de Deus, e não sendo como a mulher de Ló, olhando para trás, e ela foi tomada pelos caprichos, pela luxúria, ela foi sufocada pelos cuidados desse mundo. Não queremos estar entre esses, ó Pai. Queremos realmente estar olhando para cima, vivendo uma vida desprendida, vivendo no mundo mas não sendo do mundo, tendo as coisas, mas vivendo como se não tivesse, vivendo uma vida totalmente desprendida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, amados irmãos. Eu já vou tocar um pouquinho nesse Mateus 24. Isso, existem muitas reportagens na internet e não é necessário passarmos aqui. Mas veja, o profeta na mensagem, o sexto propósito das 70 semanas, na parte 2, ele diz assim, parágrafo 39. Quantos leram Daniel 9 hoje? Levante suas mãos. Bem, você vê sua oração? Como fez ele sua confissão de seu povo e sua confissão própria, ele queria estar seguro que ele havia encontrado quando regressariam, porque ele queria que o povo se apercebesse do regresso. Agora, diz o profeta, olha a posição do profeta, ele tomando essa escritura diante do seu povo, como eu estou aqui nessa noite, olhando para vocês, dizendo qual é o interesse que nós temos em examinar essa parte da Bíblia. Qual é o interesse que nós temos? Agora, o que eu estou estou tratando de fazer é encontrar quando é que subiremos. Quando é que será o arrebatamento? Quando é que nós iremos embora? Pense um pouquinho. O profeta pregou essa mensagem foi em 1961. Mais de 50 anos atrás. E se naquele tempo isso era tão real para ele, como deve ser real para nós hoje? Ele não teve o privilégio que nós estamos tendo de ver Israel em sua pátria depois de 70 anos. 14 de maio, 70 anos, o anjo apareceu para o profeta em 7 de maio de 46. 7 de maio foi quando o anjo apareceu
no teto daquela caverna, em forma de uma luz, e da luz ele materializou-se num homem. Isso foi em 7 de maio de 46. Mas em 48 foi quando a ONU declarou que Israel era uma nação. Quando a bandeira de 5 pontas foi hasteada na ONU, inclusive o brasileiro Oswaldo Aranha era o presidente da ONU naquela ocasião. Então, de lá para cá, 48, 2018, 70 anos. E de acordo com o Salmo, uma geração são 70 anos. E nós estamos bem em cima disso. Veja, não é possível que nós, olhando para essas coisas, sem que realmente isso possa mexer com o nosso coração. Veja, e que o povo se apronte para subir. Estamos preparados? E temos levantado nossos rostos a Deus mediante orações e súplicas para encontrar, Senhor, em que hora estamos vivendo? Porque às vezes a gente faz um monte de planos e não para pensar. E aqueles planos todos podem ser interrompidos ou pela nossa morte ou pelo arrebatamento. O amanhã não nos pertence. Como disse o Gabriel, hoje é o único dia que eu tenho controle, nesse momento agora. Ontem já passou, amanhã não veio ainda. Agora, nesse instante, eu quero me concentrar. Eu quero aproveitar cada verdade para dizer glória a Deus por ela e dizer amém por cada verdade. Eu não vou estar contra a verdade, eu quero estar a favor da verdade. Sabendo que Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus. E o que é que eu preciso? Fortalecer minha alma. E como é que eu vou fortalecê-la? Dando glória a Deus. Buscando a palavra, buscando a luz, virando meu rosto para a parede, não achando culpa em ninguém, achando culpa em mim mesmo. Veja, temos visto todas essas diferentes coisas sucedendo. Vemos um mundo em caos, vemos o tempo à mão, a escritura está na parede, tudo o que Deus disse. Ouvimos ao nosso presidente falando de outra guerra vindo agora mesmo. Ouvimos predições de que dentro de poucas horas que se processar a guerra, as nações serão tão somente pó vulcânico. E sabemos que o temos. Sabemos que antes de que isso ocorra, a igreja tem que ir-se. Assim sendo, Senhor, onde estamos? E essa é a razão pela qual eu creio que Ele nos permitirá conhecer. Temos firmado nossos rostos para encontrar. Agora, primeiramente busquemos. Então, essa foi a preocupação de Daniel. Ele não queria outra coisa a não ser isso. Agora, para entender um pouquinho Mateus capítulo 24, vamos abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Uma pequena escritura para juntarmos com isso. Agora mesmo, inclusive se vocês quiserem pesquisar isso, tá? Há reportagem na internet sobre o Instituto do Templo. Os judeus já estão com o templo praticamente pré-fabricado. Eles não sabem como é que vão fazer. Porque lá no lugar do templo está a mesquita de Omar, e eles não sabem como é que aquilo vai ser destruído, ou por uma guerra, ou por um terremoto, mas os judeus, baseados em Ezequiel, eles estão atrás da reconstrução do 3º templo. Então eles sabem que esse templo seria construído, e de acordo com a profecia, o anticristo vai entrar dentro desse templo, e ele será adorado ali dentro, como se fosse o próprio Messias, porque os judeus serão enganados pelo anticristo, que nós sabemos que é o Papa. Então por isso Jesus disse, quando vocês virem isso, então é porque o tempo chegou no final. Graças a Deus que a igreja não verá isso, ela sairá antes no arrebatamento. Então eu só quero mostrar como nós estamos tão próximos, que tanta coisa depende da saída da igreja. Veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já pronto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Laodiceia abandonou a palavra, jogou Jesus para fora, colocou credos e dogmas em seu lugar. Esse é o tempo apontado na Bíblia. Veja, e se manifesta que o homem do pecado não é uma máquina, não é um grande computador, é um homem. Veja, o homem do pecado, singular, o filho da perdição. Nós sabemos que assim que a igreja subir, Satanás é lançado sobre a terra e ele encarna no Papa, ele torna-se a besta. Ele então tem o controle político e econômico do mundo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus.
Nós sabemos que a palavra é Deus e ele virá contra tudo que é parte da Bíblia, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa é a profecia e foi isso que Daniel viu. Ele viu o anticristo entrar dentro do templo, reedificado pelos judeus e ser adorado como o próprio Deus. Agora veja, vamos juntar uma pequena escritura, eu acho que é Isaías 14. Vamos juntar essas escrituras? Isaías 14, a partir do verso 12, depois Ezequiel capítulo 28, eu acho que é. Eu tenho isso anotado em alguma parte aqui. Ezequiel 28, Isaías 14. Veja, todo o projeto do diabo, e isso ele está marchando para isso, é colocar seu templo, seu trono em Jerusalém. Veja, e ele será adorado como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja, o mistério da piedade é Deus tornando-se homem. O da iniquidade é o homem querendo ser Deus. Então Daniel viu isso. Olha o tempo que estamos vivendo. Como caísse do céu, ó estrela da manhã. Isaías 14, verso 12. Filha da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Então ele sabe exatamente o que fazer, e ele disse, eu vou fazer isso. E veja, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa foi a profecia. Agora veja Ezequiel 28 um pouquinho. Eu vou falar bem devagar, como se estivesse numa escola, porque para mim isso é muito importante. Ezequiel 28. Todas essas profecias conectadas. Ezequiel 28. Foi isso que Daniel viu. Ele viu o templo sendo reedificado, ele viu a abominação dentro do templo. Veja, 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Agora vamos entender que o diabo estava nesse rei, mas o anjo está falando não do rei de Tiro, mas de quem estava dentro do rei de Tiro. E disse-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Por isso que todo comércio trabalha com medidas. Quilo, metros, gramas, porque o diabo ele era o querubim que controlava as medidas. Dali veio sua inteligência. Todo o comércio mundial é feito por medidas, metros, litros, quilômetros, alqueires, são tudo medidas. Todo o comércio move-se assim. Todo o comércio. Veja, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Não havia defeito nele. Por isso que tudo no que o diabo está envolvido é trazer sempre uma aparência exterior. Sempre. Quem é que desenhou as vestes das mulheres, as vestes dos homens e assim por diante, tudo para trazer formosura? Veja, estavas no Éden, então veja, o rei de Tiro não estava lá, mas o diabo estava lá. A antiga serpente, Lúcifer, ele estava no Éden, lá onde Deus tinha o seu jardim e onde ele colocou Adão e Eva. Veja, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Toda invocação satânica também envolve a música. Veja, no dia em que fostes criado, foram preparados. Então, toda essa beleza, todas essas joias, tu és querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Por isso Deus estava também trazendo uma representação no dia de Davi por Absalão. Absalão ele era perfeito, do fio do cabelo à sola dos pés. Ele estava
possuído por esse anjo caído, veja, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora no monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Se ele fosse horrível, não teria se ensoberbecido. Mas a beleza é o que faz com muitas de nossas mocinhas. Elas nascem bonitas, mas logo se tornam arrogantes por causa de sua beleza e se pervertem. Disse o profeta: nós queremos que nossas moças sejam lindas, mas que sejam naturais. Veja que ele era totalmente coberto de joias. Veja, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Veja que aqui ele é chamado de um querubim, mas em Apocalipse 18 ele é chamado de uma mulher. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho. Apocalipse 18. Veja como aqui ela é chamada de Babilônia agora. E dentro dessa cidade estava esse poder satânico governando o mundo pelo comércio. Não existe comércio sem a religião. Dia dos Pais. Hoje, por exemplo, Dia das Mães. Milhares, o Dia das Mães só perde para o Natal. O que é vendido de presentes para as mães, hoje, só perde para o Natal. Mas quem fez isso? Igreja Católica. Quem fez a Páscoa? Igreja Católica. Quem fez o Carnaval? Igreja Católica. Quem fez o Natal? Igreja Católica. Então veja, por que Deus terá que jogar uma bomba sobre ela? Veja, Apocalipse 18. Primeiro nós ouvimos uma voz, vamos saltar para o versículo 4. Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Nós ouvimos essa voz e deixamos essa confusão religiosa, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia, diz o profeta, que uma bomba explodirá o Vaticano. Veja, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Mormona fala que Deus levantou a Rússia para queimar a América e para queimar a Igreja Católica. Veja, e os reis da terra se prostituíram com ela e viverem em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Veja, mercadores é quem faz o comércio. Por que esse lamento? Porque aquela grande cidade foi queimada. Veja, porque ninguém mais compra suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e de toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, cinamomo e amomo e perfume e mirra, incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de almas de homens. Olha a força desse poder, dessa grande igreja, e por trás dela está Satanás. Veja, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas
e excelentes se foram de ti, e não mais a acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, e de púrpura, e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo de seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de frauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice, a arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Tudo isso está reservado para esses 3 anos e meio. Depois que a igreja subir, depois que a igreja for arrebatada, as pragas, o incêndio, o homem do pecado entrando no templo, todas essas coisas fazem parte dessa última metade, dessa última semana de Daniel. Agora vamos um pouquinho a Mateus 24. Deixa eu juntar essa escritura um pouquinho de novo. Por que nós estamos dizendo isso? Porque, na minha opinião, algo está para acontecer. Examinando esses livros, 14 de maio, 70 anos que Israel está em sua pátria, uma geração inteira, e a igreja tem que sair de cena, de acordo com a profecia. Não podemos dizer qual é a hora, qual é o dia, não temos como fazer isso, mas que nós temos sinais evidentes de que algo está à mão, nós temos. Vamos ler a Bíblia. Mateus 24, verso 20 ou 29. Eu já vou entrar no ponto que eu quero entrar sobre a nação de Israel, porque eles não vão ficar cegos para sempre, não vão. Há uma profecia de que chegaria o dia que Deus acabaria com a transgressão. E no dia que Deus determinar isso, ninguém mais se batizará, ninguém mais será salvo. Oxalá não seja nessa noite. O dia que Deus disser: ó, terminou. Porque se Deus não teve dó deles e os endureceu para que nós entrássemos, Deus também não vai ter dó de nós quando chega a hora de Deus fechar a porta para os gentios e se voltar para o seu próprio povo, porque Deus nunca se esqueceu de Israel. Nunca. Toda a alma de Deus está ligada com esse povo. A alma de Deus está ligada com essa gente. Porque a gente vive, às vezes, pensando que Deus vai demorar muito para fazer as coisas. Deus tem pactos. Deus é um Deus de pactos. Deus não é um homem para mentir e voltar atrás depois. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Inclusive, a oração de Daniel foi baseada no pacto que Deus tem com Israel. Já vamos ler a oração dele. Agora veja, vamos a Mateus 24. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Vimos isso quando o profeta estava vivo. O Papa Paulo VI pisa em Jerusalém na década de 60, e quando ele pisa lá, tem um eclipse da lua, e a última fase não foi vista, era trevas totais. O anjo disse ao profeta: o sol escureceu e a lua não dará mais a sua luz. Ou seja, quando o Papa Paulo VI, veja, Paulo é o nome do primeiro anjo, 6 é o número do homem, Jerusalém, o berço de nossa religião. Quando ele pisou lá, o sol escureceu e a luz estava brilhando do outro lado do mundo, porque a luz e as trevas
não podem estar juntas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso aqui já está para trás. Tem mais de 50 anos. É uma profecia velha já. Já é história. Os homens estão pensando que coisas vão acontecer e já aconteceram. Olha o privilégio que Deus deu para você, que Deus deu para nós. Deus abriu os teus olhos, trouxe você a um lugar onde você pode ver o cumprimento da palavra. Não foi nós que inventamos, foi a ciência que bateu a fotografia. Tem 48 por 42 quilômetros. Debaixo dela estava William Branham. Veja, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Se ele sobe numa nuvem, ele também desceu numa nuvem. Amém? Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Veja, então não é para qualquer pessoa, é Deus que escolhe. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. Nós pregamos um evangelho para uma classe especial de gente. A mensagem do profeta não é para denominação, não é para Sodoma e Gomorra, é para a gente que foi escolhida por Deus. É para a gente que dá crédito à profecia. Amém? Veja, dentro dos quatro ventos há a outra extremidade dos céus. Agora, veja bem, toda a escritura, ela tem uma dupla aplicação. Uma dupla aplicação. Essa escritura, ela se aplica também ao povo judeu. Para nós, foi um anjo só. Para eles são 2 anjos, 2 profetas. No dia que esses 2 profetas pregarem para os judeus, e os judeus vão crer numa hora, diz a Bíblia em Zacarias, nós vamos ler isso, talvez não hoje, mas vamos ler. Acho que é Zacarias 12 ou 13, eu tenho aqui anotado em algum lugar. No dia que esses judeus pregarem, ou que esses 2 profetas pregarem aos judeus, nesse dia, o dia que Deus declarar que esses 144 mil receberem a Jesus, irmão, nenhum gentil mais entrará. Hoje ainda, a gente pode levantar as mãos e dizer, olha, eu quero ser batizado. Mas chegará o dia que as pessoas correrão, buscando um lugar para arrepender-se, não vão encontrar mais. Porque a chave que Deus deu para o profeta foi essa, que nós somos gentios e Deus trata conosco individualmente, mas um judeu, Deus só trata com ele na Palestina, e eles estão voltando desde 48, esse ano faz 70 anos. No dia que o último botar o pé lá, e aparecerem 2 profetas, irmão, a porta vai se fechar, e muita gente vai bater, Senhor, abre-nos, 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 e não haverá mais lugar para alcançar a misericórdia. Hoje as pessoas brincam e tudo mais, veja, olha a Bíblia. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, onde já os seus ramos se tornam tenros, veja, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Veja, por isso eu não estou tentando botar medo em ninguém, eu só estou tentando examinar o livro e ver a data que nós vamos embora. Essa é a intenção, não há outra intenção. Ora, veja, se uma geração são 70 anos, o profeta não viveu isso, mas nós estamos vivendo. No tempo do irmão Branham, os anjos ainda estavam pregando. Hoje, nenhum deles mais está pregando. Não havia uma bomba para explodir a América. Putin disse, eu posso mandar lá onde eu quiser. Fogo caindo do céu. Olha a Bíblia. E igualmente, quando vires todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Olha, se Israel voltou em 48, ele estava às portas, em 63, ele já desceu do céu. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amém. Do que nós lemos, o que não aconteceu ainda? O sol já escureceu, a lua não deu mais sua luz, o Filho do Homem já desceu, Israel já está em sua terra, 70 anos, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia é exata, nada falhará.
Amém, amados? Que Deus possa nos ajudar. Glória a Deus por isso. Agora veja, são algumas coisas que são importantes. Veja, eu não penso que seja coincidência, mas de acordo com o que ensinou o profeta, toda vez que um líder é levantado no mundo para marcar uma profecia, o nome dele tem a ver com a sua missão. É a primeira vez que a América tem um presidente com o nome Trump, e Trump quer dizer trombeta. Ele é empossado com 70 anos, 7 meses e 7 dias. No ano judaico, 5.777. Para mim é um pequeno sinal. O Wagner estava no culto na terça-feira, na quinta-feira, lá de Xerida. Quando ele abre a Bíblia para ler junto comigo, na Bíblia dele, Daniel 9, a página era 777. 7 é sempre o final, é a perfeição, é Deus concluindo a sua obra. Nós estamos em cima de algo muito importante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, vamos abrir comigo um pouquinho a Bíblia, em 1 Coríntios. Quero juntar com Romanos 11 agora. Eu disse que seria mais uma leitura e eu quero fazer bem devagar. Procura não se basear só em emoções, mas tenha fé na palavra. Tenha fé no que está escrito. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Depois nós vamos juntar com Romanos 11, Apocalipse 11, várias escrituras que estão tudo conectadas. Veja. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Nós vimos pelo sexo, essa carne está fadada ao fracasso, e Deus tem que mudar isso tudo. Eis que vos digo um mistério. Então Paulo abre agora o mistério do arrebatamento. Ele abre o mistério de nossa transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Veja que Paulo não trata a morte de um cristão como morte. Ele fala como dormir. Nem todos dormiremos. Ele não trata a nossa morte como morte, porque morte é a aniquilação. Mas um cristão não morre, um cristão dorme. Então ele fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, ante significa antes, na frente. E qual é a última trombeta? Apocalipse 11. 6 trombetas já soaram. Apocalipse 8 e 9. Que foi a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, primeiro ai, segundo ai. Entre a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial, temos Apocalipse 10. O nosso anjo forte descendo do céu, nos dias da voz do 7º anjo, tocando a trombeta e chamando a igreja. Mas William Branham não é a última trombeta. A última trombeta é Apocalipse 11, as 2 testemunhas. Vamos ler a Bíblia. Apocalipse 11, verso 5. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. Então, essa última trombeta é essa 7ª. E trombeta na Bíblia sempre é uma guerra, diz o profeta. Guerras são anunciadas por trombetas. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 6 trombetas. E qual é a 7ª? E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tornastes o teu grande poder e reinastes, e olhaste, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, e abriu-se o céu, ou no céu, o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões,
e terremotos e grande saraiva. Tudo isso conectado com essa trombeta. Agora vamos a Romanos 11 um pouquinho. Meu Deus, deixa isso entrar devagarzinho, espero que você capte isso. Gostaria de que isso servisse para uma advertência nessa noite. Veja, amanhã, 14 de maio, o mundo inteiro vai estar atento a isso. Tivemos recentemente os eclipses do sol, as luas vermelhas. Veja, Acabe invadindo a Síria, como pregamos aqui na quinta-feira. Todas essas coisas conectadas. Agora, o que vai acontecer? Veja só, Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma? Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou de resto um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então veja, por que o sistema religioso está cada vez mais duro? Porque o próprio Deus os endureceu. Se Deus fez com os judeus, também está fazendo com a igreja de Laodiceia. Cegos, miseráveis, pobres e nus. Você fala a mensagem, mais duro eles estão. Você fala a mensagem, mais duro eles estão. Quem os endureceu? O próprio Deus. Veja, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Nós vamos entrar nos 6 propósitos da visita do anjo. Quando disse o profeta, quando o anjo desceu para tirar a transgressão de Israel, eles não vão ficar cegos para sempre. Num desses dias, Deus vai abrir os olhos desses 144 mil. Eles foram cegados para que nós entrássemos, mas na hora que entrar o último eleito, Deus vai se voltar para eles. E agora mesmo, eles já estão na terra da promessa. Veja, por isso Jesus pode orar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus não pode culpá-los se Deus os cegou, mas Deus vai abrir os olhos deles. Isso está a um passo de acontecer. Será agora? 70 anos? Pense um pouquinho. Eu não estou tentando forçar a Escritura. Eu só quero que você pense: será que chegou a hora de Deus abrir os olhos desses judeus nesses 70 anos? Será que chegou a hora de Deus cumprir a profecia de que Ele viria para tirar a transgressão, dar fim ao pecado, perdoar os judeus? Será agora? A mim me parece que é. Ele já tem o templo de Ezequiel pré-fabricado. O homem do pecado já está andando pela terra. Um homem que tem 13 letras em seu nome. Temos 2 papas vivos. O último anjo já deixou a terra. Para um pouquinho e pensa. Nunca houve tanta evidência de que esta é a hora. A igreja de Laodiceia crucificou a Cristo faz quanto tempo? Mais de 50 anos. Quanto tempo nós estamos aqui dentro ouvindo a mensagem? Quanto tempo nós já ouvimos essa chamada de Deus para o povo vir se arrepender, confessar os seus pecados, se aprontar, olhar para cima, porque a vossa redenção se aproxima, o sinal do Filho do Homem, ele já foi embora. Oh, irmãos, ajuda-nos, Senhor. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Veja, irmão, dá dó da gente pensar isso. Deus os cegou para que nós entrássemos. Mas isso não vai ficar assim para sempre. Há uma profecia que Deus lhe seria para abrir seus olhos. Meu Deus, será esse o tempo? Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Nós entramos porque Deus cegou eles.
Mas agora Deus está cegando os gentios para se voltar aos judeus, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, meu Deus, se chegou a hora dessa gente captar a mensagem, porque convosco falo os gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Então, como é que esses judeus vão entrar? O anjo veio e disse, sabe e entende. 70 semanas estão determinadas. Veja, e se as primícias são santas, ora, se Jesus é santo, e ele veio da tribo de Judá, ele veio dos judeus, o povo também será santo. Veja, também a massa o é. Se a raiz é santa, a raiz é Cristo, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Ó Deus, tenha misericórdia. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Veja, Deus tem promessas com essa gente. Meu Deus, será esse o tempo? 70 anos? Não passa essa geração. Porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as iniquidades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fosse desobedientes a Deus, mas agora alcançasse misericórdia pela desobediência deles, assim também esses agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Amém? Então esses eleitos são os 144 mil judeus. Eu quero encerrar minha conversa com Gênesis 44. Vamos abrir a Bíblia só um pouquinho. Gênesis 45 um pouquinho. Romana fala que o mistério da aceitação dos judeus está na vida de José. E todos nós sabemos que José é um tipo perfeito de Cristo. E nós sabemos que esse pequeno remanescente está representado na Bíblia pelo pequeno Benjamim. Quantos sabem que é verdade? Que Benjamim representa os 144 mil judeus. Amém? Por isso esses judeus estão voltando dos 4 cantos da terra, de acordo com a profecia. Eles estão voltando desde 48. Olha o que diz o profeta. O mistério do arrebatamento da igreja representado na vida de José, antes que ele se revele aos seus irmãos. Vamos ler a Bíblia. Gênesis 45.
essa história ela começa aqui por Gênesis 43. Se vocês quiserem ler em casa depois, Gênesis 44, como que José estava vestido com uma roupa gentia, falando como um gentio, ele tinha tomado uma esposa gentia, ele não se dá a conhecer aos seus irmãos, mas chega um dado instante do seu momento de quebrantamento, que José não pode se conter mais. Gênesis 45. Então veja, então José já não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: faze sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Veja, diz o profeta que quando Jesus Cristo se manifestar aos judeus, sua esposa já estará no palácio. Baseada nessa profecia. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Veja, eles pensaram que José estava morto, mas José estava vivo. Eles não sabiam que aquele homem que estava na frente deles era aqueles que eles tinham matado. E a mesma coisa se dará com os judeus num desses dias, quando perguntarão para ele: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele vai dizer: são as feridas com que foi ferido na casa dos meus irmãos. Quando esse dia se der, a igreja já estará na eternidade. Amém, amados? E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa fé. Se os judeus não rejeitam Jesus, nós nunca teríamos sido salvos. Nós somos salvos porque eles rejeitaram. Vamos um pouquinho a Zacarias 13. Estamos lendo muita escritura nessa noite, mas tá bom. Vai dar para juntar muita coisa. Se você não entender, depois leia ou escute de novo. Veja. Zacarias capítulo 13, um pouquinho. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Veja, o anjo disse a Daniel que Deus estaria vindo para tirar a iniquidade deles, tirar o pecado, tirar a transgressão. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que trarei à terra, ou que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que, quando alguém ainda profetizar, e seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falasse em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Veja, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhes disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Os judeus estão a um passo desse grande acontecimento. Quantos creem que é verdade? Não põe a gente a pensar um pouquinho? Não nos põe a pensar um pouquinho? Não dá vontade de deixar muita coisa de lado e vir ao altar e confessar nossas faltas? E procurar e ver se tudo está em ordem para essa grande hora do arrebatamento? 70 anos. Israel em sua pátria. Agora vamos um pouquinho a Daniel capítulo 9, para mim encerrar com isso aqui.
Eu sabia que seria muita leitura, e leitura tem que ser feita bem devagar. Isso tudo é muito importante, muito, muito importante na minha forma de pensar, muito, muito importante. Eu quero estar como Daniel, examinando os livros, atento a isso. Vamos ver a confissão dele, como é que ele orou? Daniel capítulo 9. E orei ao Senhor meu Deus, 9 verso 4, e confessei. Veja, ele se aproximou de Deus primeiramente, da maneira correta, que foi com arrependimento e confissão. E confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Então veja, Daniel sabia que Deus era um Deus, ou é um Deus, que guarda promessas. Ele é um Deus de consertos. Depois que ele deu sua palavra, ele não volta mais atrás. Graças a Deus por isso. Toda vez que nós tomamos a ceia, nós lembramos do acordo que Deus tem com a igreja. Se nós falharmos, Ele não vai falhar conosco. O pacto que Deus tem conosco é um pacto incondicional. Com Adão foi condicional. No dia que tocares, morrerás. Com Abraão foi incondicional. Abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E nós estamos olhando para esse pacto nessa noite. Qual é o cidadão que vai entrar no céu? Aquele que jura, e mesmo que ele tenha prejuízo, ele não volta atrás, porque Deus é um Deus de pactos. Veja, guarda o conserto e misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa da tua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, enquanto os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós uma grande mal, porquanto nunca era sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que não tirasse o teu povo da terra do Egito com mão poderosa. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tirasse o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhasses para ti nome, como se vê nesse dia, pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve, abre os teus olhos,
e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Eu penso que isso tudo está sobre Israel agora mesmo e sobre a igreja do Deus vivo. Vamos curvar nossas mãos por um instante. Há alguém em nosso meio que quer ser batizado em nome de Jesus? Levante sua mão. Há uma mão levantada. Há mais alguém? Curve sua cabeça. Há mais alguém que quer ser batizado em nome de Jesus? Há mais uma mão levantada. São duas mãos. Veja, uma mensagem muito simples, mas ela atingiu os corações. Tem duas mãos levantadas. Há mais alguém? Veja, talvez não haja amanhã. Não falo isso para botar medo. Eu li só a Escritura, só li. Eu não preguei, eu só li. E eu espero que o Espírito de Deus tenha te convencido. Há mais alguém que quer ser batizado em nome de Jesus? Vamos nos pôr de pé, amados. Duas pessoas pediram o batismo. Veja que esse foi o apelo do Espírito Santo. Talvez não haja mais tempo. Oxalá a porta ainda esteja aberta. Oh meu Deus, eu sei que foram muitas leituras, mas eu fiz como fez Daniel. Ele examinou os livros. Nós queremos ver a hora de nossa partida. Queremos ver a hora da nossa subida. Nós estamos olhando para esse relógio. Israel é o relógio de Deus. Jerusalém, a capital do mundo. Deus marcou o tempo por essa cidade. Estão determinadas. Meu Deus, ainda temos muitas coisas para pregar sobre isso, Pai. Essa foi a linha que eu senti nessa noite, para mostrar que a hora tem chegado, que Israel não ficará cego para sempre. Israel não ficará cego para sempre. Que o anjo Gabriel desceu para dizer a Daniel quando é que o tempo terminaria. Nós vamos ver isso nos próximos cultos. Quando é que o pecado seria tirado? Quando é que a transgressão acabaria? Quando é que a visão, a profecia seria aberta? Quando é que a unção viria para ungir a igreja, o tabernáculo do milênio? Está tudo apontado aqui. Quando é que o tempo dos gentios terminaria? Está tudo apontado na Bíblia. Quando que entre a sexta e a sétima trombeta desceu um anjo forte do céu e disse: o tempo acabou. O anjo disse: o tempo acabou. O anjo disse isso. Não fomos nós que dissemos. Não é uma interpretação falsa. 63, o anjo desceu do céu. Lá a Odisseia está mergulhada em trevas. Jerusalém foi tomada em 67, na guerra dos 6 dias. Mas o mundo ainda não tinha reconhecido a capital de Israel. Mas agora a profecia está se cumprindo. O tempo político dos gentios está acabando. O templo será destruído, aquele templo, aquela mesquita de Omar, aquilo será destruído. O templo será levantado. Oh Deus, que hora nós estamos vivendo. Antes que José se apresente aos seus irmãos, a sua esposa estará no palácio. Antes que a primeira bomba caia, Satanás está marchando. De acordo com a profecia, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas ele não pode fazer isso enquanto a igreja não sair de cena. Oh meu Deus, oh meu Deus, que não haja ninguém com seu coração endurecido. Não haja ninguém, oh Pai, resistindo nessa noite. Mas todos possam estar com seu coração quebrantado. Oh meu Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Quebranta nosso coração. Quebranta nossa alma. Quebranta nosso espírito, ó Pai. Precisamos de um dia de lamentação como Daniel teve.
para confessar o pecado, para confessar a iniquidade, para buscar a misericórdia. Ajuda-nos, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Olhe por nossos filhos que estão fora. Eles não podem vir se Deus não tocar em seus corações. Pai, nós clamamos, meu Deus, e ordenamos ao diabo para tirar a sua mão imunda de sobre a propriedade do Deus vivo, porque nosso parente redentor já desceu do céu com o documento na mão para chamar os nomes. Nessa noite, Pai, que as escamas caiam dos olhos, que o coração seja iluminado. Ó Pai, tenha misericórdia, meu Deus. Abre os nossos olhos para poder compreender esses mistérios. Paulo disse: se a rejeição deles foi a nossa entrada, quanto mais a aceitação deles, senão a ressurreição dentre os mortos. E o Senhor disse que num dia desses, 2 profetas, 2 mensageiros tocarão a trombeta. Mas Paulo disse: na frente da trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Ante a última trombeta, 6 já soaram: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e agora a terceira já está marchando, já há guerras por toda parte. Os reis estão fazendo alianças. Oh meu Deus, o mar está rugindo. Israel em sua pátria, 70 anos depois que Noemi voltou do cativeiro. Oh Pai, ajuda-nos, Pai. Dá-nos a tua graça. Olha por nós, meu Deus. Não deixa ninguém com o coração endurecido. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ler uma escritura antes de vocês orarem. Eu disse que o anticristo vai se sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, e será adorado como Deus pelos judeus, de acordo com Daniel. Mas Paulo fala assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O Espírito Santo está resistindo ao poder do diabo, mas ele será tirado um dia, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso mostra que o anticristo não poderá entrar no templo de Deus até que a igreja seja arrebatada. Meu Deus, não faz você estremecer por dentro? Venha ao altar orar. Ore a Deus do seu jeito. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Não saia sem orar.